Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje falamos sobre a fome de luta popular. Vamos conversar sobre o mês das organizações populares. O dia 3 de setembro, Dia das Organizações Populares, é uma data que nos lembra da importância dessa mobilização social na luta por justiça, direitos e pensando no campo pela terra, por água, por espaço. As organizações populares sempre tiveram um papel gigantesco na resistência contra as injustiças agrárias, sejam os quilombolas, os povos indígenas, produtores e produtoras rurais ou sindicalistas. A resistência sempre se fez forte para a proteção das comunidades rurais e dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Mas é claro que a violência persiste. É por isso que a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, trouxe mais uma edição do relatório histórico Conflitos no Campo, sobre os conflitos do campo de 2023, revelando que a violência continua a crescer. Como enfrentar as violências? Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Você já segue esse podcast? Clica aí no botão de seguir porque você não perde nada. Toda semana tem discussão sobre o campo, conversa sobre a cidade e sobre a agroecologia por todos os cantos. Vem pro lado da agroecologia, segue a gente por aqui e vamos à luta! Como enfrentar as violências? Que papel nós temos quando organizações populares precisam tomar a frente para frear as injustiças? É sobre isso que a gente vem conversar. E para falar desse tema tão importante, a gente convida mais uma vez para a nossa mesa o geógrafo Plácido Júnior. Plácido é geógrafo e mestre em geografia com muitos conhecimentos na questão agrária e campo. Ele é agente na Comissão Pastoral da Terra, a Via Campesina. Plácido, bem-vindo mais uma vez. Olá, Lucas. É uma grande satisfação participar com vocês desse programa e para a gente é de grande relevância, porque são temas importantíssimos para a nossa sociedade e que temos que discutir e que aflige não só o povo do campo, aflige também o campo e a cidade e aqueles que querem uma vida melhor para o futuro desse país. Com certeza. A violência, ela vem batendo a porta já faz uns anos, né, Plácido? E agora, com os dados do relatório, a gente vê que é muito pior do que você pode imaginar, né? Mas antes da gente entrar nos dados, Plácido, explica para quem está nos ouvindo que relatório é esse. É um relatório histórico, né? A CPT faz isso já faz um tempo, né? Lucas, é um relatório, como você bem falou, histórico. Bem da verdade, desde a década de 70, de 1970, Nossa. A CPT vem registrando os conflitos no campo, mas tornou público esses registros, esses conflitos, a partir de 1985. Uhum. A partir de 1985, a CPT passa a publicizar, a publicizar esses conflitos. Sim. Numa versão de um caderno de conflitos no campo. Né? Vai fazer, próximo ano, faz 40 anos de publicação do caderno de conflitos no campo. E aí, o interessante disso tudo, Lucas, é que tem uma metodologia bem rigorosa, tá? Tem uma metodologia muito rigorosa, tem um viés histórico, para que isso não se perca no tempo, para que fique registrado. Futuras gerações, se quiser saber o que ocorreu com os camponeses e com as camponesas na década de 80, década de 90, e nesse milênio vai estar registrado. Então tem um apelo histórico muito grande. Tem uma questão aí religiosa forte, porque aí é o setor da igreja que se preocupa com aquilo que a gente acha de mais importante, que é a defesa da vida. Sim. Foi para isso que a mensagem de Jesus é essa, é a defesa da vida. E Jesus foi um ser político que tomou lado na sociedade que ele viveu. Ele não optou pelos ricos, ao contrário, ele fez uma opção pelos empobrecidos. E esse caderno de conflito é uma denúncia de quem pratica violência
não é? E, ao mesmo Perfeito. tempo, um anúncio de quem está sofrendo. Tem um viés geográfico também, né? Como na Sim. geografia eu tenho que colocar um viés geográfico, porque a gente entende a geografia como o verbo geografar, ou seja, quem é que está grafando a terra, quem é que Olha está só. marcando a terra, quem é que está colocando seus registros na terra. E aí esse caderno é uma radiografia das Que interessante. marcações que vem ocorrendo no campo brasileiro a partir do conflito, né? O conflito sendo aquele estado prático das contradições que existem em nossa Uhum. sociedade. O Sim. conflito é isso para a gente da CPT, né? E aí a metodologia da CPT é muito interessante, porque é uma metodologia científica, né, reconhecidamente. Nós temos agente de base em todo o território nacional que se preocupa com os registros desses conflitos. E também a gente tem, né, que aí são os registros primários, mas também tem os registros secundários, que são de blogs, de jornais, Sim. mas que são averiguados em campo por cada agente de CPT. Então a gente tem um Muito rigor importante. muito importante, porque a gente está lidando, sobretudo, com vida de camponeses e camponesas e com a violência no campo. Uhum. Perfeito. E assim, a gente vê, né, como a gente mesmo já trouxe, né, 40 anos, isso é impressionante, Plácido. Mas a partir de 2019 mesmo, pelos levantamentos da CPT, a gente vê um aumento, né, da violência e dos conflitos no campo, né, que desde então nunca mais desceu. São também os anos de mais acirramento político no nosso país nos últimos anos, né, Plácido? Será que tem uma relação? A violência ela é política? Olha, a violência ela é eminentemente política, né? Política no seu sentido mais profundo da palavra, do que diz respeito ao poder, o poder de Isso. fazer algo, não Uhum. é? Então esse conflito indica para a gente uma relação de poder muito desigual no campo, não é? Uma relação de poder muito desigual no campo. Eu no meu doutorado, Lucas, eu estudei os conflitos no campo de 85 até 2017. Uhum. E aí a gente percebe uma movimentação muito interessante, que é vamos dizer assim, a divisão na prática da violência no campo. Uhum. Porque são dois grandes atores, vamos dizer assim, que praticam a violência no campo. Um é o poder privado, é o latifúndio, é o agronegócio, são as empresas, as mineradoras, as fazendas. E o outro é o próprio Estado quem pratica a violência no campo, né? Ela pratica quando ela faz o seu projeto de desenvolvimento, Sim. hidrelétricas, rodovias, transposição do Rio São Francisco, trânsito nordestina, mas também ela pratica quando ela não atende à demanda dos camponeses, pela Uhum. omissão, pela falta de política pública, pelo menos no campo. Então, ela também pratica a violência no campo. Então, quando a gente olha os dados da violência no campo, de 85 para cá, ela é uma. Ora, o poder do Estado pratica mais violência, ora, o poder privado pratica mais violência. Que Então, isso coisa, né? é uma coisa impressionante. É quase que uma combinação desses dois atores contra o campesinato e os povos tradicionais e originários do campo, E né? isso é interessante porque assim, a gente pensa em violência, né? Pensa logo no conflito mão a mão, né? Mas assim, a violência ela é muito mais ampla do que um conflito mão a mão, na verdade. Ela é muito mais ampla. A negação de garantia dos direitos, a Sim, não implementação de exatamente. políticas públicas, né? Ela também é uma violência forte, que ela deriva Uhum. dos conflitos que ocorrem no campo. Mas você tem razão, nos últimos 10 anos, a violência no campo vem aumentando de forma drástica, sabe? De forma muito, muito forte. E aí, esse recorte de 2019 para cá, que toma dimensões, né, É. superiores, muito superior aos anos anteriores. E isso tem muito a ver, Lucas, com o período recente que passamos. Né? É verdade que o Estado e o poder privado praticam violência no campo. Mas esse Estado ele se torna muito mais violento quando tem um governo à frente desse Estado muito mais violento, que foi o que a gente assistiu recentemente, Sim, né, com o governo do anterior presidente da República, aonde falava abertamente que tinha que matar sem terra, né, sim. que quilombola não era gente, se media por arroba, que Isso, tinha e que que tinha que passar a armar, boiada e. tinha que passar a boiada, que tinha que armar os fazendeiros para proteger suas fazendas, né?
incitando publicamente a violência contra aqueles e aquelas que lutam pela terra e pelo território desse país. E alguém pode dizer, Plácido, é que assim, mas isso não já passou? Mas a destruição é importante que a gente diga, né? A violência aumentar, ela não é tão fácil de abaixar quanto que se aumente, né? Quando a destruição política ela acontece, os danos são por anos, né, Plácido? São por anos, vão se arrastar por algum tempo, até que uma certa normalidade volte novamente, né? Sim, sim. Porque é toda uma parte da sociedade instrumentalizada, municiada desse sentimento de praticar, né, a violência. É verdade. Então a gente temos visto isso com muita preocupação. Porque um outro dado importante, Lucas, que a gente vem observando na violência do campo, que ela está acontecendo, isso diferente de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, quando tinha muitas ações dos movimentos sociais na luta para conquistar a terra, então tinha as ocupações de terra, sim, e a violência no campo era atribuída aos movimentos de luta pela terra. E aí a gente quer dizer que esses movimentos de luta pela terra, ele tem dois elementos nas ocupações de terra, nas retomadas. Uma é a reação do que eles sofreram, porque muitos dos sem terra foram expulsos da terra anteriormente, os pais, os avós, eles mesmos, elas mesmas. Exatamente. E reage contra essa violência da expulsão, da exclusão. E o outro dado que as ocupações de terra nada mais é do que avisar para o Estado brasileiro que em determinado local tem uma propriedade que não cumpre a função social e por isso tem que ser desapropriada para fins de reforma agrária, conforme dessa Constituição Federal. Ou seja, os grupos de sem terra são, na verdade, uma lembrança aos governos que existe uma Constituição, existe uma lei que determina que tem que ser feita a reforma agrária nessas propriedades. Mas o fato agora é que a maioria dos conflitos no campo, da violência no campo, são contra as pessoas e famílias e comunidades que já estão na terra. Exatamente. São contra, e a maioria vítimas, os mais vitimizados são os povos originários. Isso, porque eu acho que isso é importante, Plácido, porque isso está na pesquisa desse ano, né, a de 2023. Quando se fala da violência, é importante dizer que a corda sempre parte para o lado mais vulnerável. Não são só dados de violência, né, são de pessoas que a gente está falando. Esses conflitos atravessam a nossa história na titulação das terras quilombolas, demarcação de terras indígenas, os latifúndios. Plácido, tem quem sofra mais com o revés da violência no campo, né? Tem quem sofra mais. E, infelizmente, quem está sofrendo mais são aqueles povos que primeiro chegaram aqui, que primeiro estavam aqui, né? Que primeiro estavam aqui antes disso chamar Brasil. Os povos originários, os primeiros povos dessa nação, são os mais violentados nesse processo dos conflitos. Depois vem aí os quilombolas, vem os poceiros, né? Vem os poceiros, pessoas que já têm a posse, né, de onde vive. Então, se for falar, como os latifúndios falavam, de invasão de terra, quem está invadindo as terras, vamos dizer assim, se usar esse conceito, que nós não concordamos com ele, porque os trabalhadores ocupam, mas se for utilizar o conceito de invasão de terra, é o latifúndio quem está invadindo terra dos povos originários hoje. Veja, né, isso é de um crime tão grande, não é? Você soube que hoje a PIB, né, que é a organização indígena em nível de Brasil, se retirou da mesa de conciliação, de negociação do Supremo Tribunal Federal. Porque a articulação dos povos indígenas do Brasil, né? O Rio do Brasil. Ele se retirou da mesa de negociação, porque estavam querendo negociar direitos históricos conquistados dos índios. E não queria discutir demarcação de terra indígena, não queria discutir, por exemplo, a inconstitucionalidade do marco temporal. Então, a negociação é sempre para os povos perderem. E aí eu penso que foi de uma forma muito, muito firme que os povos originários, a PIB, se retirou da mesa. Disse, não, direitos não se negocia. É verdade. Direito não se negocia. Vamos para os nossos territórios fazer os enfrentamentos do que é nosso território. Agora, já, nós estamos assistindo
a terra gritando, né? A nossa casa comum gritando. Você tem o Brasil pegando fogo, literalmente. Literalmente. Você tem os povos originários sendo assassinados todos os dias, investidas contra os indígenas no Brasil. Virou comum, né, Plácido? Tá virando comum. Você tem os povos quilombolas sendo assassinados também na Bahia, no Maranhão. Você tem a ameaça de morte crescendo contra camponeses e camponesas poceiros. Não é? Então, isso tudo são os elementos que criam esse quadro de conflitividade que vai estourar em algum momento, que está estourando no Brasil. Inclusive, os conflitos eles envolvem 950 mil pessoas, né, segundo a pesquisa. No topo dos conflitos, Norte e Nordeste, respectivamente, com 810 e 665 conflitos, né? Plácido, de onde vem essa violência? Por que tanto conflito no Nordeste? Aí tem duas dimensões, Norte e Nordeste, que a gente pode atribuir a essa crescente número de conflitos. Primeiro, Nordeste é a região do país que concentra, mais ou menos, segundo o IBGE, 50% do campesinato brasileiro. Nossa. Os 50% do campesinato brasileiro está aqui no Nordeste, né? E quando a gente fala 50% do campesinato, isso tem a ver com números, mas tem a ver com diversas formas de estar na terra. O que está em disputa é a propriedade da terra, mas também são as diversas formas de estar na terra. O que está em jogo é as diversas formas de se produzir alimento. E o Sabiá sabe muito bem disso, da forma de produzir alimento saudável, respeitando as pessoas, respeitando a natureza, respeitando a sociedade, respeitando os consumidores. E esse modelo de produzir alimentos, ele entra em choque com o modelo do agronegócio de produzir alimento. Então, veja, 50% do campesinato está no Nordeste, se confrontando na base, na luta territorial, mas também se confrontando pelo modelo de campo que nós queremos construir. Exatamente. Do outro lado, tem a Amazônia, que é a grande frente do agronegócio na Amazônia. A Amazônia sempre foi vista pelo agronegócio e por parte do Estado uma área vazia. Para que você possa ter uma justificativa para tirar as terras, mais terras, né? Se a gente cria narrativa que não tem ninguém na Amazônia, que só tem floresta, só tem mato, como eles chamam, você cria uma justificativa que eu posso ocupar, então. Se não tem ninguém, eu posso ocupar. E ali está cheio da mineradora, cheio de mineração, está cheio de madeireira, está cheio da pecuária. A pecuária na Amazônia, ela ganha uma dimensão diferente da pecuária, por exemplo, em parte do sudeste do Brasil, porque a pecuária do sudeste do Brasil é muito para de confinamento, para criação, para matrizes, para criação de bezerros, enquanto que na Amazônia é produção extensiva para engorda. Ou seja, há algum tempo a gente já vem percebendo que na Amazônia tem uma lógica de ocupação capitalista daquele espaço. Primeiro vem a madeireira, bota a floresta abaixo, com os correntões e motosserra. Sim. Depois vem o gado, o pé do gado. Depois vem a soja, a cana, o eucalipto. Esse é o caminho do agronegócio na Amazônia. Não é? É dessa forma que a ocupação se dá. Daí, essa forma de ocupação capitalista entra em choque com as diversas formas de ocupação que se tem na Amazônia, de diversos povos originários, quilombolas, extrativistas, camponeses, camponesas. Então, daí, o Norte e o Nordeste concentrar o maior número de conflitos no campo. Pois é, e a gente vai vendo que a violência ela cresce também a tentativa de bloquear, né, de fazer com que a violência ela não aconteça. Os dados que a CPT traz nessa pesquisa, eles são alarmantes, mas eles também indicam caminhos de luta. Que luta é essa? A gente conversa sobre isso já, porque agora a gente faz um rápido intervalo aqui no papo. Mas fica aí, a gente volta já. No Recife, a agroecologia tem casa. Visite a Agroecológia, alimento sem veneno do campo para a sua mesa. A Agroecológia é um espaço todo seu para consumir alimentos produzidos pela agricultura familiar de Pernambuco. Além de fortalecer a agroecologia, você se alimenta de produtos livres de veneno e cheios de vida. Visite a Agroecológia no Recife. Ela
Nas Graças, Praça Elvira Andrade de Souza, Loja 3, por trás do Colégio Marista São Luís. Mas se preferir, compre pelo WhatsApp. Anota aí, 81999359247. Vou repetir, 81999359247. Agroecologia, alimento sem veneno, do campo para a sua mesa. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Plácido Júnior. Hoje, nosso assunto é fome de luta popular. Falamos de luta, falamos de violência e falamos da pesquisa do CPT sobre esse levantamento dos conflitos no campo. Olha, Plácido, não falamos disso por acaso. Entramos no mês da luta das organizações populares, no meio do abandono do Estado, né, que você mesmo trouxe, né, desse completo abandono mesmo, como a violência ela cresce também por conta do Estado, no combate à violência e aumento dos conflitos no campo. Eu te pergunto, que papel tem tido as organizações populares nesse enfrentamento? Ele é histórico também, né? Lucas, nós temos aprendido, e tem sempre uma fala que a gente gosta de mencionar, de que as mudanças não vêm do planalto, vêm da planície. Que legal. Né? E se as mudanças vêm da planície, ela tem que ser construída também de baixo para cima. Exatamente. É nisso que nós acreditamos e é nisso que a gente põe nossa força, nossa fé, nossa esperança, nosso trabalho, né? Nossa caminhada junto aos povos do campo, das florestas e das águas. A história tem demonstrado que sem luta popular não há direito conquistado. Não há democracia, por exemplo, né? É verdade. Não há sequer direito à moradia, uma alimentação adequada. Então, a história tem mostrado que a forma de organização popular ela garante não só a existência do grupo que se organiza, mas ela garante, sobretudo, o direito das sociedades que não estão lutando, inclusive daqueles que não estão lutando. Isso, pois é. Que é o que mais acontece, né? Tantas vezes a gente vê pessoas que se opõem, né, à luta sem saber como são beneficiadas por ela, né, Plá? Pois é, isso acontece, né? Agora, para poder fazer luta, você tem questões concretas, mas também tem que ter um processo de formação de consciência do que por que estamos lutando, né? Então, eu diria que o processo de formação permanente, o processo de organização permanente são os elementos fundamentais que vão fazer da luta um significado muito mais profundo. Com certeza. Nós vivemos algumas contradições, ou vamos dizer assim, algumas questões que a gente precisa refletir nos movimentos populares, nas organizações sociais. Se é o Estado que também é parte do conflito no campo, mas também é esse mesmo Estado que nós vamos recorrer para resolver esses conflitos. Veja, não é pouca coisa que eu estou falando aqui. Não é pouca coisa. Isso a gente precisa, nas organizações sociais... Só nisso já é uma... refletir muito. Pois é. Porque, aí quando tem agora um governo, por exemplo, que a gente ajudou a construir, o governo Lula, depositamos muita energia nesse governo, e aí boa parte do nosso povo vai para dentro do governo para poder fazer as coisas andarem, mas quando a gente vê lá na ponta, as coisas não têm chegado. E a gente fez, mas se a gente não tivesse, poderia estar pior. Então eu acho que isso é normal, eu não estou fazendo a crítica. O que eu estou querendo chamar a atenção é que isso merece uma reflexão profunda, né, para as organizações, porque não se forma um quadro dirigente, não se forma um quadro político no movimento do dia para a noite. Claro. E nós pegarmos esses quadros dirigentes e colocar dentro do Estado, eu acho que não é um acerto tão grande assim. Tá? Mas eu queria dizer, sobretudo, que se nós, apesar dos conflitos no campo, da violência do campo, não está pior, porque existe muita luta nesse campo, Lucas. E tem muitas lutas dos povos originários. Por exemplo, aqui na Mata Sul de Pernambuco, foi construído todos aqueles... Veja, é a dialética, né? Os conflitos intensos. Qual foi o resultado disso? Uma rede de comunidades
atingida pela pecuária e pela cana-na-matação de Pernambuco. É. Aí tem mais de 20 comunidades que se agruparam, que se juntaram, que fazem lutas conjuntas, que pensam conjuntamente, que refletem conjuntamente, que têm uma pauta conjunta. Veja, a dialética também é interessante observar nesse ângulo, tá? Ela Mas aí une, né, no fim das contas. ela articula, ela dá o conteúdo, né, muitas vezes, que a gente estava procurando. Mas é fundamental. Sem luta não há conquista. Eu lembro do assassinato da criança em Roncadorzinho, já falamos aqui outras vezes, em 2022, Uhum. e o governo ficou pensando em, não, tem que dar resposta, mas foi a partir de uma ocupação do palácio do governo, né? Uhum. Ainda em 2022, essa rede de comunidades em conflitos ocuparam o Palácio do Governo e nessa ocupação conseguiu arrancar o decreto de desapropriação do engenho Roncadorzinho. Que importante, né? Tá? A luta, ela consegue fazer isso também, né, A Plácido? luta ela consegue fazer isso. E isso Né? é importante, Plácido, porque quando a gente fala de conflito, fala de luta, pode parecer que estamos falando que é eles e nós contra eles, e alguém vai começar essa luta, mas assim, os próprios dados da pesquisa da CPT mostram que é quase que uma resposta, como você mesmo disse, né? É uma resposta mesmo à violência. Os maiores causadores da violência no campo são fazendeiros, empresários, grileiros, com 59,9% das causas dos conflitos em 2023. Isso conversa muito com o que a gente está falando aqui, né? Conversa demais, conversa muito, porque a pesquisa dá nome, né? A Isso, pesquisa dá exatamente. nome Uhum. e dá endereço, a gente sabe quem que pratica violência no campo. Né? E Sim. nesse sentido, as organizações e a sociedade deveriam estar muito mais atentos. Né? Quando a gente vai para o supermercado, estamos comprando nossos alimentos de quem? Isso. Será que estamos comprando os alimentos desses fazendeiros, desses latifundiários? De quem apoia a violência, né? Que está praticando a violência no campo? Será que ao comprar nossos alimentos, a gente não pergunta, será que comprar esse alimento eu não estou financiando também de forma indireta a violência no campo? Pois é. Por exemplo, a usina São José está envolvida no conflito aqui em Itambé. E tem lá o açúcar da usina São José. Eu comprando esse açúcar, eu não estou, de certa forma, financiando a violência contra os camponeses e as camponesas? A usina União também tem açúcar que bota no mercado aqui. A Petribu também tem. Será que a gente não está financiando a exploração do trabalho, o trabalho de escravo, o conflito no campo, conflito contra os povos originários, contra pulseiro, contra as mulheres? Será que não somos parte também do problema? Que é quando você fala, né? Não é só campo, é cidade, é qualquer lugar, né, Plácido? É campo, é cidade. E aí, do ponto de vista da cidade, os movimentos têm. E a pandemia, Lucas, ajudou a gente a refletir muito mais coisas. É. Você lembra que na pandemia, onde as pessoas não deveriam sair de casa, mas os pobres sempre sofrem em toda situação. Foi nesse período que houve um processo maior de solidariedade. A criação de cozinhas solidárias, cozinhas de doações, mãos solidárias, hortas populares, hortas urbanas, distribuição de alimentos. Mais uma resposta à violência. Mais uma resposta à violência estrutural. Exatamente. Porque veja, todas essas ações que mencionamos agora, ela não é uma ação apenas conjuntural. Isso deixa marcas na sociedade. É verdade. É a pedagogia do exemplo, como Paulo Freire tanto nos falava. É a pedagogia do exemplo. A gente está dando exemplo que é possível construir uma outra sociedade, que é possível fazer essa relação campo e cidade de uma forma muito mais horizontal e numa perspectiva solidária, não numa perspectiva da relação campo e cidade do mercado. Tem dinheiro, tu compra, eu tenho um produto, eu vendo. Essa não é a única relação que se tem que construir com o campo e com a cidade. Eu convido a todos e todas, vão para as feiras agroecológicas que tem nos seus bairros da sociedade, vai ver como é que é tomar um cafezinho com quem está produzindo pastel. Sem violência, né? Não é isso? É uma conversa belíssima, você perde o tempo comprando, conversando, visitando, é uma outra relação. Então, eu acho que o papel dos movimentos sociais vai para além das suas reivindicações próprias. Ela carrega já um elemento,
uma semente, sabe, de uma construção de outras relações sociais entre campo e a cidade, entre as pessoas com a natureza. Eu penso muito que não tem salvação para a organização social. A gente tem que se organizar, temos que nos organizarmos e temos que articular essas organizações que existem no campo, que existem nas cidades, porque é a forma que a gente consegue dar resposta, e é nesses dois viés, negando a violência, mas construindo uma cultura de paz, uma cultura de solidariedade, uma cultura de respeito, sabe? Eu acho que é nessas duas perspectivas. Eu gosto disso que você traz, porque a gente vê tanto número de violência, né, que até assusta. Mas o que você traz é justamente a própria resposta que já vem junto, né, Plácido? Muito legal isso. Porque tem alguns estudiosos que discutem, eu também vou nessa perspectiva, de pensar esses conflitos não apenas no negativo, sabe? Um lado contra o outro, uma classe contra a outra. É isso também, mas não é somente isso. Porque se for somente isso, a gente está dizendo que nós não temos sonhos, que nós não temos utopia. É verdade. Nós não lutamos apenas contra quem nos nega. Nós lutamos contra quem nos nega, mas, sobretudo, para reafirmar uma forma própria de existência nessa terra que é diferente de quem nos nega. Nessa perspectiva, a gente pensa numa positividade do conflito, na construção de outros mundos possíveis, não apenas na negação desse que é imposto para a gente. Os movimentos sociais, eles carregam essa semente da esperança, eles carregam essa semente de um porvir, né? Que não tá dado ainda, mas é no processo de construção. E para que serve a utopia, né? Serve para isso, para que a gente não deixe de caminhar, já dizia Fernando Birri. Isso, Muito bem, Plácido. Como a nossa conversa está chegando nesses finalmente, né? E assim, a gente consegue refletir os apesares, né? Eu trago essa pergunta que eu já lhe fiz antes e faço novamente, que é o mete o bico. Mete o bico sendo esse quadro final onde você mete o bico na questão, sem violência, mas para a gente terminar a conversa com a mente alimentada. Plácido, estamos muito próximos das eleições e a gente falou dessa ligação que a violência tem com a política, né? É preciso responsabilizar quem está sentado nas cadeiras de poder do nosso país. E isso vai de vereador até presidente, né? Esse combate à violência no campo vai passar pelo nosso voto, Plácido? Mete o bico. Ele deve passar pelo nosso voto, né? Para esse momento, é o instrumento que nós temos de luta, que temos de luta, não é? Vai pouco mais de um mês das eleições. A gente precisa, inclusive, politizar as eleições, porque temos visto cada vez mais as eleições, seja da esfera nacional, estadual e agora municipal, eleições despolitizadas, aonde um candidato xinga o outro, ou cada um diz que vai fazer mais do que o outro, não é? Mas a gente precisa politizar, porque nós temos uma sociedade dividida em classes, né? Nós temos uma sociedade dividida em classes, e essas classes disputam a hegemonia do poder. Essas classes disputam a hegemonia do Estado também, por exemplo. E aí, primeira tarefa, Paulo Freire de novo, nós temos que saber qual o lugar que nós ocupamos nessa sociedade. Se eu sou um trabalhador, se eu sou uma trabalhadora, se eu sou alguém da periferia, se eu sou um camponês ou uma camponesa, eu não posso votar no latifundiário, no empresário, porque nossos interesses são distintos, são diferentes. A gente precisa fazer esse debate, precisamos politizar a política eleitoral, não é? E, nesse sentido, precisamos, sim, levar para dentro das eleições, né, o nosso projeto de sociedade e votar naqueles e naquelas que melhor nos representam, mas não é nessa democracia representativa de nos representar aqueles que melhor caminham com a gente. Perguntaram uma vez a Dom Helder Câmara, já tem 25 anos da passagem de Dom Helder Câmara esse ano, perguntaram ao Dom Helder Câmara, alguém da classe média, da burguesia, Dom Helder, nunca mais eu lhe encontrei, o que é que eu faço para poder a gente conversar? Ele disse, olha, é muito fácil, é só caminhar junto com os pobres.
eu vou estar sempre lá. Então nós queremos eleger pessoas que estejam nessa caminhada. Não é pessoas que vão nos representar apenas, porque como falou de uma pescadora lá do Velho Chico, ela disse, por que eu vou votar em alguém para me representar se eu posso falar o que eu quero? Se eu posso me representar, como é que eu vou delegar minha representação para os outros? A gente quer uma outra forma de democracia, uma democracia participativa, de forma horizontal, mas enquanto ela não vem, é preciso eleger pessoas da caminhada, pessoas do caminho, pessoas que estejam junto das lutas mais autênticas de libertação do nosso povo. Então, eu deixaria esse recado para a gente. Lutar contra a violência. Parece até uma coisa paradoxal, né? Mas não é. Plácido, muito obrigado por essa conversa inspiradora, né? Inspiradora nesse nosso combate à violência. E eu já quero lhe perguntar, quem quiser ver os dados da violência e refletir também, onde é que a gente encontra também essa pesquisa, né? O relatório de 2023. Está disponível de forma gratuita no site da CPT, cptnacional.org.br. Pode acessar o nosso site da CPT Nacional e, inclusive, todos os cadernos de conflitos estão disponíveis. Quem quiser fazer a pesquisa, quem quiser dar uma olhada, acompanhar, pode se sentir à vontade. E é um serviço que nós fazemos para a sociedade brasileira, para poder ter um retrato daqueles e daquelas que muitas vezes são invisibilizados, são silenciados pelo poder do capital e do Estado, mas que a gente, com nossa humilde contribuição, tenta trazer para a sociedade. Perfeito. Plácido, muito obrigado, viu, por mais uma participação com a gente aqui. Nós que agradecemos esse momento ao Centro Sabiá e a todos vocês, e a você especialmente, Lucas, que conduz de forma magnífica. Eu diria que, assim, quando eu escuto esse programa, eu digo, poxa, eu só consegui falar isso porque o Lucas perguntou coisas boas. Então, valeu, meu irmão. Muito obrigado. Tamo juntos aqui, viu? Tamo junto. Gente, conversei com Plácido Júnior, ele que é geógrafo e mestre em geografia, com conhecimentos na questão agrária e campo. É agente na Comissão Pastoral da Terra Via Campesina. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá, o seu podcast toda semana sobre campo, cidade e o mundo. Repito, se você ainda não nos segue por aqui, por favor, clica nesse botão de seguir e chegue mais perto da agroecologia. Toda semana tem papo aqui na segunda e na quarta. Segunda-feira com o Cantos do Sabiá e quarta-feira com Comida de Verdade, pra gente falar sobre campo e cidade. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá, na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.